Sem realidade, lei, substância, causa ou efeito. Porque quem que é a lei, a substância, a causa e o efeito? É o amor de Deus, o amor incondicional, o campo unificado que tudo manifesta. O planeta Terra chegou nesse ponto, gente, porque essa informação vai espalhar cada vez mais. Não dá para saber em quanto tempo que o planeta todo vai estar discutindo esse assunto, entendendo centelha, entendendo ego e self, não importa. O assunto está aí, quem quiser chega na informação. Uma boa parte vai ficar brincando de estudar mecânica quântica, e uma outra parte vai negar completamente o assunto. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Olhemos, pois, mais profundamente dentro da consciência. De que consciência? Da nossa. E observemos aquilo que é eternidade. Eternidade é a harmonia do universo. Quando a pessoa começa a desconfiar disso, ela vai abandonando a crença de dois poderes, vai entendendo a onipotência, vai praticando a presença e transforma a vida dela. Aí ela começa a tornar um co-criador consciente cada vez mais poderoso, mas não é um poder que é dela, é o Pai operando nela. Ela não é gananciosa, ela não fica atrás de bobagem, não, deixando bem claro que bobagem não é as diversões, bobagem é as futilidades e a zona de conforto. Olhemos, pois, mais profundamente dentro da consciência e observemos aquilo que é eternidade, mesmo naquilo que se mostra como passado, presente ou futuro. Então, o passado faz parte da eternidade, o futuro faz parte da eternidade. O passado apenas como lembrança e memória para quem tem um emocional bem trabalhado, para se livrar desses sacos de areia que prende a pessoa de evoluir, né? Tem que ser só uma lembrança bem trabalhada, só uma memória, não algo que fica ali mal trabalhado, mal resolvido, causando um mal-estar psíquico, frustração, raiva no presente, porque aí ele tem uma insegurança com relação ao futuro, baseado nas experiências do passado. Então ele não enxerga isso como eternidade, ele tem outro conceito que não é esse. O passado para ele é um peso. Ele não enxerga como eternidade, foi uma experiência, foi uma sombra. Toda sombra é benéfica. A sombra não é o mestre, que nós falamos no começo da aula. A sombra é o componente da harmonia. A gente não deve odiar a sombra. Não é para amar os inimigos. E na verdade a sombra nunca é o inimigo, né? A sombra é um componente da harmonia. Yin Yang. Não significa que o homem é a luz e a mulher é a sombra, tá, gente? Porque aí tá falando de energia. No caso, sombra aqui, nós estamos falando da ignorância. A ignorância e o desconhecimento, elas são sempre um componente da harmonia. Porque são elas que nos tornam capazes de refletir melhor sobre o problema para expandir consciência e arrumar solução. Se algo ocorre no tempo e no espaço, não o aceite pelo valor da aparência, mas busque mais profundamente no reino da alma. Então, se algo ocorrer no tempo e no espaço, que a gente interpreta com 5 sentidos, quando está metido na crença em 2 poderes, a gente vê problema, fica com ansiedade, não sei o que, não sei se eu vou conseguir, então eu fico na zona de conforto, porque eu tenho que estudar, tá os livros lá, mas que saco, né? Então, se algo ocorre no tempo e no espaço, não aceite pelo valor da aparência, ou seja, ele tem que ter a resistência de trabalhar a sombra, ou a resistência de não cair na sedução da zona de conforto e reagir, como diz o Clóvis, né? Tenha sangue, reaja. Mas busque mais profundamente no reino da alma. O que é buscar mais profundamente no reino da alma? É ter conhecimento e bagagem suficiente para reinterpretar as aparências. Como que a gente vai aplicar a mecânica quântica, gente? Como que a gente vai ser o observador que colapsa a realidade? Se a realidade me causar uma frustração, um destempero e um descontrole emocional a maior parte do dia. Se a maior parte do dia eu ficar ansioso e preocupado. Ou se isso ficar camuflado, quanto tempo a pessoa está com as mágoas e as frustrações no dia a dia? Todo dia. Então, se algo ocorre no tempo e no espaço, não o aceite pelo valor da aparência. Isso é reinterpretar as aparências. É a disciplina da alma. Só dá para captar isso depois de estudar legalzinho o Caminho Infinito.
mas busque mais profundamente no reino da alma. Então a pessoa vai para o centro do ser dela, mesmo de olho aberto, diante do problema. E ela sabe que aquilo não deve interferir no emocional dela. Aí ela não está deixando que a interferência venha de fora para dentro. Ela está interferindo de dentro para fora. E é lógico que aí não é o ego, aí é o self, aí é conhecimento, aí é segurança. Aí ela não está criticando, julgando, nem querendo mudar o outro. Nem mudar a situação. Ela não muda a situação. O universo de Deus é perfeito. Mesmo com a situação problemática acontecendo, quando ela tem essa compreensão, ela vai aprendendo a colapsar as situações benéficas, a resolução dos problemas. É a graça agindo na vida da pessoa. É a mesma coisa. Fica muito mais fácil entender ego e self e entender colapso da função de onda para a pessoa criar uma realidade harmônica se ela entender a questão da graça. Não é à toa isso. É PNL aplicada. Não é palavra, não está na Bíblia, não está escrito. Quanto tempo? Todos os avatares, todos os mestres, todos os, como a gente pode dizer? Todos os, como é que se diz? Fugiu agora a palavra. Os profetas da Bíblia atingiram um alto grau de consciência, então eles colapsavam a realidade. Todos, os cento e tantos antes de Jesus, que tem uma passagem lá no Novo Testamento que fala que foi cento e tantos antes dele, todos disseram que ele vinha, né? Porque vinha um maior, um que ia trazer uma mensagem que ia fixar, que dali ela ia frutificar, né? Demorou mais de 2000 anos, mas chegou a hora, né? É o Sandro que está fazendo isso? Não, esse trabalho está aí, é mecânica quântica, né? Para entender as lições dos avatares. A mecânica quântica é para entender a lição dos avatares, o que os avatares quiseram ensinar. É para que a população possa entender a mesma coisa. Vai deixar os avatares de lado e vai querer entender mecânica quântica? Não tem como, gente. A gente terminou o capítulo 10, que é o Sabedorias do Caminho Infinito. Aí nós vamos ter mais uma, duas ou três aulas para tratar o capítulo 11, que é o Novo Horizonte. É 1,5 páginas, não vai ser demorado. O capítulo 12, que é a Nova Jerusalém, também é curtinho. E nós vamos falar do pós-fácil do editor, que vai ser bem interessante também, né? E aí o livro termina. Então a gente vamos aproveitar essa aula e ficar só no capítulo 10. A gente vai voltar aqui em cima e pegar, eu vou descer aqui enquanto a gente conversa, eu vou pegar algumas frases, né, importantes, só para arrematar o trabalho. Então, capítulo 10, Sabedoria do Caminho Infinito. As duas primeiras frases, as três, vamos ler rapidamente as três, né, sem muitas considerações. Comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Então, vida espiritual não é só acreditar que tem reencarnação, que quando morre do lado de lá eu vejo como é que fica a situação. Vida espiritual é entender esta vida aqui como uma vida espiritual. Porque é tudo de átomo, é tudo manifesto, então terceira dimensão é uma das dimensões da espiritualidade. Enquanto a gente tem conceito de vida material, a gente tem medo das doenças, né? E medo da carência, medo da falta. Então a gente tem buraco emocional, frustração, zona de conforto para não fazer mais, porque eu não sei se eu vou conseguir. Colapso da dupla fenda. Se eu não sei se eu vou conseguir, é exatamente isso que eu crio. Porque a gente não comanda o comportamento elétrico, a gente não cria a realidade. Então, se a gente for uma pessoa que não faz porque tem medo de fazer, porque tem dúvida, e porque não sabe nem o que quer fazer da vida, é exatamente isso que a pessoa vai colher. Por isso que tem aquela frasezinha, né? A quem foi, ao que tem se lhe dará, e ao que eu não tenho, até o que ele tem será tirado. Então, se a pessoa tem coragem, determinação, foco, dinamismo, ela quer crescer, não tem como ela não crescer, ela cresce. E aquele que não tem coragem, não tem foco, não tem dinamismo, mas ele quer tudo de bom da vida. Até aquele pouco que ele tem vai ser tirado, porque a vida vai piorando, ele vai criando só problema atrás de problema. Então, começar a vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da consciência. Então, a minha consciência tem que ter bagagem intelectual suficiente para reinterpretar as aparências, não me afetar mais com o mal do mundo, com as negatividades,
com as faltas e as carências, para me adquirir segurança emocional interna. Né? Não é a emoção que cria a realidade? Então, quanto mais isso eu tiver trabalhado no indivíduo, mais ele está deixando a centelha agir, mais unificado ele está. Agora, qual é o tamanho da velocidade? Cada um imprime a velocidade que quer, de unificação com o todo. Né? O Joel diz, num dos áudios originais dele, que está no canal do Regis Brother, lá no YouTube, do Reginaldo Silva, que não tem como a gente acelerar a evolução espiritual, mas tem como a gente acelerar a compreensão espiritual. Porque se a pessoa quiser acelerar a evolução, ela vai estar ficando frustrada, com raiva, estou entendendo, não está acontecendo, ela cria um destempero no emocional. Mas quanto mais ela compreende, mais tranquila ela fica. Quanto mais tranquila ela fica, porque cada vez ela compreende mais as coisas começam a acontecer, a graça agindo na vida da pessoa. Então, acelerar a evolução espiritual não tem jeito. É eu querer a coisa antes do todo, antes de sentir a paz. Quanto mais paz eu tenho, mais eu produzo, mais eu curo. Então, uma explicaçãozinha simples. A segunda frase. Nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com o falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Algo externo é aquela situação que está na minha frente, eu quero mudar, eu quero, não tenho, ai que raiva. Não adianta querer mudar isso dessa forma. Não é assim que colapsa. Não é assim que vai fazer a coisa, a benesse chegar. Então nunca mesmo. Nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição. Condição é o problema ou situação, certo? E sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de. Porque a mente cria, o pensamento cria, então ela está com um falso conceito na mente, ela cria o problema. Seja com a situação ou a pessoa, porque ela julga a pessoa ou o problema. Não, o outro é a sombra, o outro é o mestre, que está tentando fazer com que ela se torne discípula, com que a centelha passe a agir. Só que as pessoas acham que centelha é uma coisa, os ensinamentos do Cristo é outra, aí ferrou, né? Ah não, porque isso aí eu não quero entender, eu quero entender só mecânica quântica. Então tá, quer entender mecânica quântica? Lê 10 vezes o Universo Autoconsciente, põe lá no YouTube a dupla fenda até o miolo fritar, porque ele vai falar, mas tudo bem, tem dupla, aí ele fica, não, assiste de novo, mas não estou entendendo nada dupla fenda. Dupla fenda é só para entender que a emoção cria realidade, acabou, para de assistir. O resto é fazer. Então nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. É o julgamento, é o medo, é a acusação, é achar que aquela situação ruim que está acontecendo é uma situação ruim. Não, aquilo ali é uma ocasião de expansão de consciência. Ah, tá ruim, vou reinterpretar a realidade. Como é que eu resolvo esse problema? Eu solto ele, trabalho, estudo mais. Quanto mais entende o material do Joel, mais a gente aprende o que é reinterpretar a realidade. É só quando eu reinterpreto, pessoal, que a gente passa a ser o observador, que colapsa a realidade. Senão eu estou sendo observado pelo problema. Por isso faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Então a correção dentro de mim mesmo é eliminar o julgamento, eliminar a crítica, né? Eliminar o falso testemunho. O fulano está dando falso testemunho, o outro é a centelha, ele só não sabe. E pior, né? Está dando falso testemunho sobre aquele que emite o julgamento, está dando falso testemunho. Não é isso que a experiência do Masaru Emoto mostra? Que o menor destempero emocional desorganiza a forma geométrica das moléculas d'água. Então quem é o primeiro a ser atingido? É a pessoa que sente a raiva. Mas eu vou fazer o que com a raiva? Eu vou fritar? Não, vai expressando ela, vai ficando com raiva, mas vai estudando. Não adianta conter a raiva sem conhecimento, vai pior as catarses, né? Não, eu escorreguei, tive catarse. A pessoa tem que vomitar isso de alguma forma. Ela tem que ter alguém para conversar, ela tem que ter uma maneira de extravasar isso, ela tem que ter uma maneira de elaborar as frustrações e as raivas. Senão ela não chega no perdão nunca. Não adianta fritar, cozinhar. Não, tem que expandir a capacidade de compreensão para fazer esse trabalho com a sombra.
A terceira, depois nós vamos pular algumas, né, que não vou ler tudo de novo. Reconheça a Deus como substância, lei, causa e atividade de tudo o que é, e deixe logo a seguir de se imiscuir, física ou psiquicamente, com o mundo externo. Volte-se para dentro de si mesmo e resolva aí todas as aparências. Então, reconhecer a Deus como substância, lei, causa e atividade de tudo que é chegar num ponto de compreensão que vai entender que aquela estante, aqueles livros, a parede, os móveis, os quadros, né, as cadeiras, a mesa, as pessoas, os carros, a nuvem, é tudo manifestação do todo. Quanto mais a pessoa compreende isso, menos raiva, menos frustração, menos carência ela sente. Então ela vai se tornando, ela ilumina a consciência dela. Quando a sombra acaba na pessoa, quanto mais ela trabalha a consciência dela, mais iluminada ela é. Mas a sombra externa vai sempre existir, porque é o componente da harmonia. Então como é que a gente vai resolver os nossos problemas e os dos outros? A pessoa não tem que achar que ela vai se tornar iluminada e vai viver na praia com o suquinho na mão, gente. Né? Quanto mais compreender, mais capacidade ela tem de prosperar na própria vida e de ser exemplo para o outro, ou de ajudar alguém de alguma forma. Quando vivemos a partir do centro do nosso ser, os pensamentos, as opiniões, as leis e as teorias do mundo não nos afetam. Nada nos atinge, pois nós não reagimos ao mundo das aparências. Reação emocional negativa ao mundo das aparências. A tudo que a gente interpreta com os 5 sentidos. Isso aí depende de treino. A disciplina da alma tem que estar avançada um pouco para compreender essa situação aqui. Né? Tem lá no canal do Regis Brother, sempre no fim das aulas agora a gente está colocando lá um altamente indicado e o link do canal. Né? Está sendo colocado lá para as pessoas chegarem no canal do Regis, porque é excelente. Né? Tem uma sequência de 5 áudios do Joel lá que fala da 4ª dimensão. Que viver a 4ª dimensão é viver o ser do Cristo na gente. Que quando não é para todo mundo, né? Mas é para aquele que escolhe. Quem que é os escolhidos? Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Quem que escolhe? É Deus? Não, é a pessoa que se escolhe. Né? Então tá, nesse vidinho a consciência da 4ª dimensão, ele diz que a pessoa que atingiu a consciência da 4ª dimensão, ela não está mais sujeita às leis da matéria. Ou seja, ela não está sujeita mais às leis do bem e do mal, da carência, da falta, da insegurança. É ela que colapsa a realidade. É uma realidade emocional superior. Usando o sonho e desdobramento, seria na 4ª dimensão? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Isso não pode, então isso não pode. Não. Sonhar não é a 4ª dimensão. Nem desdobrar, pode chegar no corpo. 4ª dimensão é o estado de consciência superior. A pessoa só está desdobrada. Nessa dimensão. É lógico, né? Quando a gente desdobra, a gente pode ir para outros lugares estranhos, mas 4ª dimensão é consciência. Tá. Então tem um monte, se for, dá vontade de ler tudo, né? Vamos ler a seguinte, ó. Na vida espiritual não colocamos rótulos sobre o mundo, não julgamos como bom ou mal, doente ou sadio, rico ou pobre, enquanto as aparências possam mostrar harmonia ou discórdia, pelo não julgamento meramente